Vamos falar hoje de 10 espécies de peixes que você tem que pensar muito bem antes de querer colocar no aquário, tá? E lembrando que eu não estou proibindo ninguém de ter, escuta bem o que eu estou falando, até porque tem algumas espécies aqui nessa lista que eu mesmo crio. Mas o que eu quero dizer é, caso você queira qualquer peixe que eu falar aqui, pensa bem, porque pode causar problema no seu aquário ou até mesmo para você. Vem comigo que hoje o vídeo é muito top. O primeiro peixe da nossa lista é o pirarucu, nome científico Arapaima gigas. Meu amigo, esse é o maior peixe de escamas do mundo. Esse camaradinha pode chegar aí a 3 metros de comprimento e mais de 250 quilos. Primeiro que o pirarucu não é muito um peixe de aquário. Eu tenho um pirarucu, pois é, eis a hipocrisia, né? Mas realmente o pirarucu não é um peixe de aquário. Primeiro que ele cresce muito. Para ter um pirarucu adulto no aquário, tem que ser um aquário gigantesco, ou seja, impossível aqui no Brasil, né? É mais provável que você crie ele num tanque ou num lago. Agora pensa comigo, o pirarucu é um peixe grande e também tem uma cabeça muito dura, muito óssea, né? Esse peixe tem o hábito de pular sempre que ele se sente ameaçado. Imagina a bomba que é ter um pirarucu de pelo menos 50 centímetros, meio metro no aquário, ele se assusta com algo e decide pular. O resultado disso é que seu aquário vai quebrar. Existem vários vídeos aí na internet de pirarucus que literalmente se assustaram por algum motivo e tentaram pular do aquário, quebrando completamente o vidro e aí dá aquele problema danado, né? Então o principal fator do pirarucu ser um problema no aquário é o seu tamanho e o hábito aí de querer pular, né? Na hora que ele pula, ele quebra o vidro e pode dar um grande problema. Quer ter um pirarucu? Pense bem que você vai criar ele por pouco tempo, ele vai crescer, você vai ter que se desfazer e reforça bem as tampas do aquário, porque se ele se assustar vai tentar pular e aí você já viu, né? E eu diria que nem mesmo se você reforçar vai adiantar, o pirarucu tem uma força danada, quando ele tenta pular, meu amigo, quebra tudo. O segundo peixe da nossa lista é o poraquê, é a enguia elétrica amazônica, tá? Os peixes que eu tô falando nessa lista são todos de água doce, deixando claro. Pessoal, o grande problema do poraquê é que ele é muito perigoso, né? Poucos aquaristas no Brasil possuem poraquês. Existem aquaristas que criam poraquês, mas a grande maioria nem tem acesso, é um peixe relativamente difícil de ser encontrado, até porque ele é muito perigoso. Perigoso porque ele tem a capacidade de liberar descargas elétricas, e um poraquê adulto, que pode chegar em algumas espécies a 2 metros de comprimento, quando libera uma descarga elétrica, pode facilmente matar um ser humano. Então o poraquê entra nessa lista. Se por um acaso você quiser ter um poraquê no aquário, saiba que se você demole, fizer alguma coisa errada, for manejar ele ali, der algum problema e ele descarregar a eletricidade em você, você pode morrer, literalmente. Isso não é sensacionalismo. As descargas elétricas dos poraquês adultos são muito perigosas. Tem vídeos aí na internet deles matando cachorro e até mesmo jacaré. Então, cuidado caso você queira ter um poraquê no aquário, porque você pode ter problema. O terceiro peixe da nossa lista é o trairão. Não esse trairão aqui, mas eu tô falando do trairão verdadeiro, que é o Hopleas aymara. Pessoal, eu nunca tive um trairão aymara, né, um trairão amazônico no aquário, mas eu tenho 2 amigos que têm nos seus aquários. E o relato que eles me passam é que é um peixe extremamente territorial, extremamente agressivo, muito agressivo mesmo. As aimaras que os meus amigos têm já arrancaram pedaços de outros peixes, vive arrumando problema, às vezes até avança na hora que eles vão alimentar elas no aquário, né? Então, a Hopleas aymara, o trairão amazônico, ele é muito agressivo, principalmente no aquário, tá? Esse peixe na natureza pode chegar aí a 20 quilos e pode chegar quase a 1 metro. Esse que está atrás de mim aqui, que é o Hopleas lacerdi, ele tem 50 centímetros. A aymara pode chegar aí a quase 1 metro, então pensa num peixe muito brabo, muito temperamental e grande. É complicado. Se você quiser ter uma aymara no aquário, saiba que você pode ter problema com a agressividade dela. O quarto peixe da nossa lista é um peixinho pequeno, eu acho que é o menor peixe da lista, que é o grouper catfish. É um bagrezinho também amazônico, mas a peculiaridade especial desse peixe é que ele consegue engolir outros peixes quase do seu tamanho, se não for maior. O estômago desse peixe se dilata de tal forma, meu amigo, que ele acaba comendo todos os companheiros do aquário. Eu já vi vídeos na internet de grouper catfish comendo peixes maiores do que ele mesmo. Eu, particularmente, nunca vi nenhum outro peixe fazer isso.
O Grouper Catfish é um verdadeiro assassino do aquário, porque às vezes você tá lá com ele no aquário e um peixe do mesmo tamanho e do nada o Grouper tá com a barriga desse tamanho. Ele comeu o seu amiguinho, né? Então se você pensar em ter um Grouper Catfish, toma cuidado com quem vai viver com ele. Se ele conseguir comer, ele não vai hesitar em fazer isso. Quando você for criar um Grouper Catfish, coloca um peixe pelo menos 3 vezes maior que ele, para não ter o risco dele tentar comer. O quinto peixe da nossa lista é um peixe que eu já tive e todas as vezes que eu adquiri, eu tive problema com a agressividade. Não cresce muito não, é bonito, mas muito agressivo. Estou falando da zebrinha ou tilápia buticofere. Ela chega no máximo aí 30, 35, 40 centímetros em aquário, tem uma coloração muito bonita, por isso que ela chama zebrinha, né? Que parece uma zebra, várias listras brancas e pretas, mas o maior problema desse peixe é a sua agressividade. É um peixe extremamente territorial. Eu já tive várias zebrinhas, como eu disse, e todas elas eram bravas. A zebrinha que eu tive aqui, a última, eu tive que tirar do aquário porque estava batendo no trairão, estava batendo nos outros peixes e realmente é um peixe muito bravo. João Vitor, todas as zebrinhas são assim? Não, acredite se quiser. Tem alguns inscritos do canal lá no nosso grupo que possuem zebrinhas em comunitário em perfeita paz, mas a grande maioria das zebrinhas tem a tendência de ser agressiva. Bom, sempre que você quiser ter esse peixe, pense bem, assim como o título desse vídeo, porque pode ter problema. O sexto peixe que você tem que pensar um pouquinho aí antes de ter no aquário é a pirarara, tá? Apesar de ser extremamente popular no aquarismo jumbo e eu mesmo ser um dos grandes defensores da pirarara, eu sempre falo que é um peixe top, compre uma pirarara. Toma um pouco de cuidado pelos seguintes motivos. Primeiro que ela cresce demais, esse peixe pode chegar a 40 quilos, então dificilmente você vai ter ela para sempre no seu aquário. Chega um momento que você vai ter que se desfazer. Mas o real problema da pirarara nem é em si o tamanho, mas a sua voracidade. É um peixe que literalmente come tudo, né? A minha pirarata, ela comeu termômetro, comeu ventosa, comeu pedra, acredite se quiser. Então, ela come de tudo. O problema é quando ela começa a comer os amiguinhos do aquário, né? Ela não é como o Grouper Catfish, que consegue comer um peixe maior do que ele mesmo. A pirarara não tem essa voracidade toda, mas uma das maiores queixas dos aquaristas é que a pirarara, quando ela vai crescendo, ela vai tentando comer os amigos dela no aquário. Às vezes um peixe que tem 1/3, quase 2/3 do tamanho dela, ela às vezes tenta comer e às vezes até morre entalada. Então o grande problema da pirarara, para você pensar bem, é qual a fauna que você vai colocar junto com ela. Porque se couber na boca dela, ela vai tentar comer. Imagina, você compra uma aruanã pequena junto com a pirarara. Aruanã é um peixe caro, né? E de um dia para o outro, a aruanã está no estômago da pirarara. Você não vai gostar, né? Então, fica ligado. O sétimo peixe da nossa lista, esse eu fiz questão de colocar, é o rei do rio, o dourado, nome científico Salminus brasiliensis. Pessoal, o dourado, as pessoas se enganam demais. Primeiro que ele é muito famoso na pesca esportiva e todos os peixes que eu tô falando aqui na lista são carnívoros, tá? O dourado é um predador nato, muito bonito, fica literalmente dourado, um amarelo bem forte e é chique demais e muito bonito no aquário. Mas qual que é o grande problema do dourado? É um peixe que dificilmente se dá bem com outros, galera. Eu nunca tive um dourado pacífico. Eu já vi alguns amigos com dourados em aquário comunitário, mas comigo e com outros amigos sempre deu problema. É um peixe muito agressivo, muito territorial. Ele não aceita nenhum outro peixe nadando na linha d'água dele. Como assim em linha d'água, né? O aquário ele é sempre dividido entre superfície, meio e fundo. O dourado, apesar de nadar no aquário inteiro, ele prefere ficar na superfície e na meia água. Então os peixes que estão nessa linha, ele vai tentar bater, vai tentar espantar, porque o dourado é muito territorial, muito encrenqueiro. Então se você gosta do dourado, beleza. Tenta criar ele sozinho, porque você pode ter problema deixando ele com outros animais dentro do aquário. O oitavo peixe dessa lista, eu até pensei bem se eu colocaria ou não, porque ele é bem tranquilo, mas todas as vezes que eu tive ele, eu tive alguns probleminhas. O peixe é o tambacu, que é o híbrido aí do tambaqui amazônico com o pacu. Pessoal, o grande problema que eu tive com o tambacu é que ele é muito curioso e tudo ele morde. Eu já tive um tambacu que quebrou um termostato com a boca, ele fica arrancando as ventosas, termômetro, nem pensar, ele pega o termômetro, coloca na boca, quebra com os dentes e cospe. Então o grande problema que eu tive com o tambacu é que é um peixe extremamente curioso e tem uma boca muito forte, né, com dentes que parecem humanos, que ele usa na natureza para quebrar coquinho, frutas, e ele acaba
como sendo um peixe curioso, quebrando várias coisas dentro do aquário, apesar de ser muito bruto também, eu acho que não combina muito com o aquário. O tambacu ele pode chegar aí facilmente em lago a 30, 35 quilos, então é um peixe que fica bem grandão e meio desajeitado no aquário. Então se você quiser ter um tambacu, toma cuidado porque ele costuma ser muito curioso a ponto de quebrar várias coisas dentro do aquário. O nono peixe, e eu acredito que dessa lista é o único peixe que não mora no Brasil, né? É o siluro europeu. Apesar disso, ele é bem difícil de ser encontrado, eu não conheço ninguém no Brasil que tenha o siluro europeu, até porque sua importação é proibida, mas o siluro, caso você queira ter, né, tem alguns problemas. Eu tenho um amigo que chama Carlos, ele mora lá em Lisboa, em Portugal. Ele tem um siluro europeu no aquário dele. O que ele me disse é que é um peixe, primeiro, que cresce muito, o siluro europeu fica enorme, tá galera? É um peixe muito grande mesmo. E é muito territorial. Então ele é um combo de problemas, um tamanho muito grande e muito territorial. O siluro do Carlos, lá de Lisboa, de Portugal, vive sozinho no aquário. Ele tentou colocar vários outros peixes, até black bear junto, outro siluro ele tentou colocar, mas o dele é muito agressivo. Então o feedback que eu tenho de um amigo que cria o siluro europeu é que é um peixe muito territorial. Dificilmente você consegue manter ele em comunidade, né? Mas isso é um feedback do meu amigo Carlos. Mas caso você queira ter um siluro, pense bem, estude bem se vale a pena ou não. E por último, o 10º peixe, mas não menos importante, talvez você até discorde de mim, mas isso é um bônus que eu tô passando aqui porque é uma experiência própria. É o Vieja Black Belt, pois é. É o último peixe agressivo que eu trouxe aqui pro Jumbão, que eu até tirei, vocês nem estão vendo ele aqui mais, passei lá pro Lago Jumbo, porque é um peixe muito brabo. Esse que eu peguei já tá com os seus 25 centímetros, bem grandão, um macho. Ele deu problema nas duas casas anteriores onde ele morou, né? Os aquaristas foram vendendo, até que chegou a mim e eu comprei. Deu problema em todo mundo. Aqui ele batia no trairão, né? Batia no gourami. Um dos principais motivos que eu tirei o Vieja Black Belt, que é um ciclídeo, tá? Não vou ficar explicando tudo pra vocês que peixe que é, vocês já estão vendo as fotos aí. Um dos principais motivos foi porque estava batendo no meu gourami. Eu tirei os Oscar também, até porque o Lago Jumbo lá estava bem vazio, 1000 litros de água, então tinha espaço lá. Eu estou deixando agora os peixes aqui mais espaçosos, até porque o gourami está crescendo muito, o trairão está crescendo muito, então os peixes estão pedindo cada vez mais espaço e é melhor a gente dar um bem-estar para eles aqui. Mas o Vieja Black Belt, que é o 10º peixe dessa lista, muito bravo, tá? Acho que é o peixe mais agressivo e territorial que eu já tive em todos os tempos na minha vida de aquarista. Até mais do que o zebrinha, até mais que o Floerhorn. Esse especificamente Vieja Black Belt que eu tive, foi o peixe mais bravo que eu já tive. Então, eu não sei se todos os Viejas têm esse temperamento. Na realidade, todos eles são um pouco territorial, mas eu não sei se são como o meu, tá? Mas caso você queira um Vieja Black Belt, pense bem, porque você pode ter problema, assim como eu tive aqui no aquário, beleza? E esses são os 10 peixes que você tem que pensar bem antes de querer colocar no aquário, tá? Se você gostou desse vídeo, gostou desse formato onde eu falo 10 coisas, 7 coisas, 8 coisas, enfim, com um papo bem descontraído e principalmente sem mentiras, deixa o seu like aí, vamos tentar colocar uma meta de uns 10 mil likes nesse vídeo. É difícil, eu sei, mas a gente consegue, eu tenho certeza. E é isso aí, deixa nos comentários aí se você já teve algum desses peixes que eu falei, dessa lista de top 10, né? Me segue no Instagram Brasil Jumbos e até o próximo vídeo. Brasil Jumbos, galera, valeu!